A política brasileira é um tabuleiro de interesses que se move com a velocidade do vento, e o que parecia sólido em um momento pode se desmanchar de repente diante de novos cálculos eleitorais. Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi um mestre em negociar, em compor alianças improváveis, em costurar apoios dentro do Congresso para garantir a governabilidade. O chamado Centrão, esse bloco heterogêneo de partidos que, em última instância, decide o destino de qualquer governo, sempre foi parte central dessa equação. Mas, ao que tudo indica, essa relação começa a se fragilizar. Não se trata apenas de insatisfação pontual com políticas ou de reivindicações por mais espaço dentro do executivo. O que se desenha é algo maior, mais estratégico. O Centrão estaria se afastando de Lula porque enxerga em Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o novo favorito para vencer as eleições presidenciais de 2026. É a lógica fria da política: abandonar quem parece perder força e se aproximar de quem surge como provável vencedor. Desde o início de seu terceiro mandato, Lula sabia que teria que lidar com um Congresso mais conservador, mais pragmático e menos ideológico. A base parlamentar não seria formada apenas pelo PT e pelos partidos tradicionais da esquerda. O apoio viria do toma lá da cá, das negociações diárias com líderes do Centrão, que se tornaram fiadores da estabilidade. Essa relação rendeu frutos em votações importantes, mas sempre teve um custo elevado: ministérios entregues, cargos em estatais, emendas parlamentares liberadas em larga escala. O problema é que, mesmo diante dessas concessões, a fidelidade nunca foi garantida. O Centrão apoia enquanto vê vantagem, mas não hesita em mudar de lado quando percebe que a balança eleitoral começa a pender para outro campo. É justamente isso que começa a acontecer agora. O nome de Tarcísio de Freitas ganhou força nos últimos meses. O governador de São Paulo conseguiu se consolidar como uma liderança nacional que agrada diferentes segmentos: herdeiro do bolsonarismo, mas com uma imagem mais moderada e técnica; gestor que busca investimentos, mas sem abandonar o discurso conservador que mobiliza a base mais fiel da direita. Esse equilíbrio raro o transformou em uma figura capaz de herdar boa parte do eleitorado de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que se mostra palatável para setores econômicos e empresariais que desejam previsibilidade. Para o Centrão, Tarcísio representa a possibilidade de se manter no poder em um eventual novo governo, talvez até com mais espaço do que possuem hoje junto a Lula. A mudança de humor do Centrão não acontece da noite para o dia, mas os sinais são claros. Parlamentares que antes defendiam o governo em votações delicadas passaram a se mostrar mais reticentes. Lideranças que negociavam cargos e verbas com ministros petistas agora preferem manter uma posição de cautela, como quem já prepara a travessia para outro campo. As negociações com Planalto se tornaram mais tensas, mais demoradas, como se o Centrão estivesse testando até onde pode ir sem romper de vez. Nos bastidores, a avaliação é de que não vale a pena se comprometer totalmente com um governo que, em 2026, pode não estar mais no comando. Esse movimento tem um impacto profundo na governabilidade de Lula. Sem a confiança plena do Centrão, o governo perde força no Congresso, vê pautas travadas e enfrenta dificuldades crescentes para aprovar medidas relevantes. Ao mesmo tempo, o desgaste político aumenta, já que a narrativa de abandono mina a imagem de força e articulação que sempre foi uma marca do presidente. Lula, que sempre se orgulhou de sua habilidade em conversar com todos os lados, agora se vê diante de uma realidade em que o convencimento já não basta. O Centrão não está apenas pedindo mais espaço ou mais cargos, ele está apostando no futuro, e nesse futuro, o protagonista não seria mais Lula, mas Tarcísio. O surgimento de Tarcísio como favorito também altera o equilíbrio dentro da direita. Jair Bolsonaro, desgastado por problemas jurídicos e cada vez mais fragilizado, já não tem a mesma capacidade de mobilização de antes. Seu eleitorado permanece fiel, mas sua condição de inelegível o impede de concorrer. Nesse vácuo, Tarcísio se projeta como herdeiro natural. O Centrão, que sempre flertou com o bolsonarismo, percebe nessa transição uma oportunidade de apoiar um nome competitivo, mas sem os riscos de instabilidade que marcaram o governo Bolsonaro. Para eles, é a chance de unir a força popular da direita com a previsibilidade que o mercado exige. É um casamento perfeito para quem só pensa em manter influência e poder. Enquanto isso, Lula tenta reagir. O presidente intensifica sua agenda de viagens, busca retomar o contato direto com a população e reforça programas sociais que sempre foram sua marca registrada. Mas o cenário político é diferente de 2003 ou de 2007. O Brasil de hoje está mais polarizado, mais fragmentado, e o espaço para grandes consensos diminuiu. Além disso, a economia não dá sinais robustos de crescimento, o que enfraquece a narrativa governista e oferece munição para a oposição. O Centrão, sempre atento às percepções da sociedade, entende que apostar em Lula pode ser arriscado demais.
Se a economia não decolar e se a popularidade do presidente não se recuperar, os parlamentares preferem já estar do outro lado quando o jogo começar para valer. Esse abandono não significa que o Centrão romperá oficialmente com Lula de imediato. A lógica desse bloco é sempre manter uma relação funcional até o último momento possível. Eles continuarão votando em algumas pautas, seguirão negociando cargos e recursos, mas com cada vez menos entusiasmo. É um afastamento gradual, que se acentua conforme as pesquisas indicam Tarcísio como favorito em 2026. Quanto mais consolidada essa percepção, mais o Centrão se distancia, preparando o terreno para apoiar abertamente o governador de São Paulo quando a campanha começar. Para Lula, isso significa enfrentar 2 anos finais de mandato em situação delicada, tentando governar com uma base que já não acredita em sua vitória futura. No fundo, o que está em jogo é a sobrevivência política. O Centrão não tem ideologia fixa, sua lógica é estar sempre perto do poder. Se Lula perder essa aura de inevitabilidade, se deixar de ser visto como alguém capaz de vencer em 2026, então o Centrão já não terá motivos para permanecer fiel. E tudo indica que essa percepção já começa a se espalhar. A ascensão de Tarcísio não é apenas uma ameaça ao projeto petista, mas também uma oportunidade para deputados e senadores se reposicionarem. É a política em seu estado mais cru, não importa a lealdade passada, importa apenas onde estará o poder no futuro. O abandono de Lula pelo Centrão é, portanto, mais do que uma crise de governabilidade. É o início de uma transição política. O Brasil começa a se preparar para uma nova disputa, e os atores mais pragmáticos do Congresso já escolheram em quem apostar suas fichas. Para Lula, restará o desafio de tentar reverter essa maré, mostrar que ainda tem força para disputar e vencer. Mas, no xadrez da política, quando o Centrão começa a mudar de lado, é sinal de que o tabuleiro inteiro está prestes a se reorganizar.